porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Este é o tempo que a gente começa a interceder para nossas famílias. Esse é o tempo que a gente começa a declarar vitória sobre as nossas guerras. Esse é o tempo que a gente começa a pedir a unção e o Espírito Santo. Porque esta live é virtual, mas esta live toca vidas. Esta live transforma gerações. Esta live transforma nações. Esta live toca e impacta a nossa geração. Então, neste momento, enquanto eu estou, eu convido o Espírito Santo que reina sobre mim e reine sobre si também. Que o Espírito Santo toque a mim e também toque a si aonde você vê essa live. Por isso que, enquanto eu estou, eu quero que você, onde estiver, comece a orar no seu coração. Comece a orar, comece a pedir fire, comece a pedir vitória, comece a pedir sangue de Cristo tem poder para cancelar qualquer maldição, qualquer profecia da maldição. O sangue de Cristo tem poder. Enquanto eu entoo, enquanto eu sinto a presença dos anjos neste lugar, você começa a declarar, porque enquanto a gente abre esse espaço para compartilharmos aquilo que o Evangelho fala, já não é sobre nós, já não é sobre si, já não é sobre mim, mas é sobre Deus. É sobre o poder do Espírito e é sobre aquele Cordeiro que morreu na cruz em favor de si e em favor de mim. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Eu estou sentindo o Espírito. Eu estou sentindo o Espírito. Espírito Santo. Eu estou sentindo o Espírito Santo falando conosco neste dia. Eu estou sentindo o Espírito Santo querendo revelar. Eu estou sentindo o Espírito Santo querendo deixar uma mensagem diferente. Eu estou sentindo, eu sei que é hoje, eu sei que é nesta live que o Espírito Santo vai deixar uma mensagem diferente. Eu sei, porque eu não te vejo, mas o Espírito vai te trazer a esta live. Eu não te conheço, mas o Espírito vai te trazer a esta comunhão. Porque o Espírito é santo. Porque o Espírito é santo. Porque o Espírito é santo. Eu sinto que é hoje. Eu sinto que é hoje. Que nós entregamos tudo na mão de Deus. Entregamos nossa família. Entregamos nossa saúde. Entregamos nosso trabalho. Entregamos as nossas lutas. Entregamos nossos inimigos. Entregamos as nossas finanças. Entregamos as nossas preocupações. Entregamos nossos pesos. Porque Ele é a nossa força. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação. Ele é aquele que nos enche. É aquele que nos enche de espírito da confiança, para nos ajudar a enfrentar Golias, para nos ajudar a enfrentar as diversidades, para nos ajudar a enfrentar as dificuldades. Eu sei que hoje é o seu dia. Eu sei que hoje é o seu dia.
de ter essa comunhão, de ter essa comunhão, de ter essa comunhão com o seu Criador, de ter essa oportunidade de poder clamar, de poder dizer: meu Pai, eu clamo ao seu nome, porque eu sei que eu não mereço, porque eu sei que eu sou imperfeito, porque eu sei que tu és santo e eu não, mas eu te clamo como meu Criador. Eu te clamo como meu Pai. Eu te clamo como ser criado por ti, porque tu mereces essa adoração. Tu mereces esse louvor. Tu mereces essa contemplação, porque tu é quem me criaste. Tu é quem me criaste para a glória e honra do seu santo nome. É hoje seu dia. É hoje. Eu sei que quando eu falo, o Espírito toca. E quando o Espírito toca, aí já começa a haver transformação. Aí já começa a haver renovação. Aí já começa a nascer uma nova semente. A brotar no seu coração uma nova esperança. A brotar no seu coração uma nova mensagem. A brotar no seu coração a fé e a esperança em Cristo Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Oh, my Father. Eu sei. Tem uma mãe que vai entrar nesta live. Ela está com um filho doente. Ela tem um filho doente. Ela se encontra muito angustiada. Se encontra muito preocupada. Ela está com medo. Ela está com medo. Ela está com medo. Mas eu quero lhe trazer uma mensagem revelada no Espírito. Seu filho era suposto. Era suposto. Era suposto. O seu filho era suposto que não estivesse consigo. O seu filho era suposto. Mas através do poder do Espírito Santo, através da palavra profética, através da revelação, eu declaro restauração, eu declaro cura, eu declaro restauração, eu declaro cura, eu declaro, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro. Enquanto eu declaro, eu vejo o Espírito da vida voltando. Enquanto eu declaro, eu vejo o Espírito da vida renascendo mais uma vez. Renascendo mais uma vez. Renascendo mais uma vez. Na vida do seu filho. Aquilo que era para se tornar tristeza, Deus transformou no espírito em alegria, para edificar a sua fé, edificar a sua família, edificar a nossa geração. Father, eu declaro. Father, eu declaro. Father, eu declaro. Father, eu declaro. Eu declaro. A sua mensagem eu declaro. Aleluia. Aleluia. A Ele a glórias. A Ele a glórias. A Ele a glórias. Para sempre, amém. A Ele a glória.
glórias para sempre. Amém. Uau. Eu quero convidar a você que está nesta live, eu quero convidar aos irmãos do mundo inteiro que estão acompanhando essa live, eu quero convidar a você que está dentro comigo nesta live a abrir o livro de Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37. Vamos poder entender e perceber a visão e a mensagem de Deus sobre a sua presença diante dos seus filhos. Quando Deus quer mexer com seus filhos, o que ele faz e como é que ele faz e como deve ser o comportamento daqueles que nele creem, daqueles que nele esperam e daqueles que nele confiam. Diz assim a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 37. Diz assim a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 37. No versículo 5. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles ficaram com muito ódio ainda mais. Versículo 6. Peço que ouçam o sonho que tive. Disse-lhe: vejam só, sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, e quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodearam-se e inclinaram-se diante dele. E os seus irmãos disseram: você está querendo dizer que vai reinar sobre nós? Ou que vais governar sobre nós? Eu estou lendo Gênesis capítulo 37. Estou lendo Gênesis capítulo 37. Então, aqui a Bíblia conta a história de Jacó. Já na sua fase adulta, já na sua fase da velhice, a Bíblia diz que ele teve o seu último filho, cujo nome era José. E a Bíblia diz que José era muito achegado ao seu pai. E o seu pai era também muito achegado ao seu filho. Os dois tinham uma relação de amizade e uma relação de bem-estar. E a Bíblia diz que José tinha 17 anos e era o último dos seus irmãos. E ele era pastor, junto também com seus irmãos. Cuidavam das ovelhas, cuidavam do rebanho, junto dos seus irmãos. E a Bíblia diz que quando saíam para tratar do rebanho, quando saíam para tratar daquilo que o negócio da família, quando voltavam, José sentava com seu pai e dava relatório. Ele começava a dar relatório do dia. Pai, hoje andamos assim, cuidamos assim, mas o mano fez assim, mas o mano fez assim, mas o mano fez assim. Ele já era um líder. Sendo mais novo, mas ele já era um líder. Ele já era um líder. Ele já guiava. Ele já prestava contas. Ele já dava relatório ao seu pai. Sendo ele ainda muito jovem. Sendo ele ainda o mais novo. Mas ele já tinha o espírito do líder. E a Bíblia diz que um certo dia o seu pai ofereceu a ele uma túnica. O seu pai ofereceu a ele uma túnica. E os seus irmãos ficaram cada vez mais irados. Ficaram cada vez mais com mais inveja do José. Porque eles sentiram o amor que havia entre José e Jacó. E a Bíblia diz que um certo dia, José chamou os seus irmãos e disse: meus irmãos, me escutem, porque eu tive um sonho e eu gostaria de compartilhar o meu sonho convosco. E ele disse: enquanto fomos ao campo para colher trigo, ele diz que o meu feixe se colocou em pé e o vosso feixe se inclinou diante do meu feixe. Aqui tem uma coisa para a gente perceber. Eu vou repetir. Eu quero que você entenda, não na base física, mas na base espiritual. Eu quero que você entenda
através do Espírito, o que eu estou a dizer. José disse aos seus irmãos: fomos ao campo para colher trigo. Enquanto colhíamos, enquanto cortávamos e amarrávamos nosso feixe, o meu feixe se colocou em pé e o vosso feixe se rebaixou diante do meu feixe. Agora entendam. Os seus irmãos interpretaram esse sonho. Eles interpretaram esse sonho de uma forma de calúnia, mas interpretaram. Eles disseram assim: achas tu que governará sobre nós? Uau! Os seus irmãos interpretaram esse sonho. Que achas tu que governará sobre nós? E a Bíblia diz que, através desse sonho, os seus irmãos continuaram ainda com mais inveja, com mais ciúme do seu irmão José. E o José não percebia o que estava acontecendo com ele. José não percebia, porque quando Deus faz, quando Deus escolhe, quando Deus levanta, ele começa a levantar a partir de pequeno. As coisas de Deus não começam quando você é grande, é adulto, não. As coisas de Deus você começa a sentir quando você é pequeno. Quando você é pequeno, você começa a sentir, começa a ver o que os outros não vê. Você começa a ouvir o que outros não ouvem. Você começa a ter visões, e a ter interpretações, e a ter sonhos que os outros não entendem. E aqui tem o nosso pequeno José. Com 17 anos, ele já era um líder na sua família. E já começou a ter sonhos que os próprios irmãos interpretaram o seu sonho. Não foi preciso Deus vir interpretar, mas os seus próprios irmãos interpretaram o sonho de José. Quer dizer que tu governarás sobre nós? Quer dizer que tu governará sobre nós? Sinta o Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo. E no versículo 8. A Bíblia diz assim, aquilo que eu acabei de dizer para vocês, no versículo 8. E seus irmãos disseram: você está querendo dizer que vai reinar sobre nós? Essa é a questão. E era a interpretação do sonho que José tinha. E José foi embora. Não deu ouvidos às provocações. Não deu ouvido às provocações. Não se deixou abater pelas provocações. Nem pela inveja, nem pelo ódio. Ele continuou porque ele via o que os outros não viam. Ele sentia o que os outros não sentiam. Os homens de Deus são assim. Não são compreendidos. Os profetas são assim, não são compreendidos. Os filhos enviados de Deus são assim, não são compreendidos. Em algumas vezes, as pessoas lutam com a carne, lutam com o nome, lutam com a pessoa, mas não conseguem discernir que o Espírito que está dentro dele, o Espírito que está dentro dele, o Espírito que está dentro dele é quem o governa. Não é o corpo, não é o nome, não é o corpo, mas é o Espírito. Porque é o Espírito que nos faz saber quem somos, para quem somos e para onde vamos. Essas revelações você concerne através do Espírito. Muita gente ataca a carne. Muita gente ataca o corpo. Muita gente ataca a cor da pele. Muita gente ataca.
Mas o Espírito que está confirmado com Deus, o Espírito que foi revelado, este permanece firme, permanece. E diz assim, no versículo 9, José teve outro sonho e contou aos seus irmãos. E diz assim, no versículo 9, sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram diante de mim. Quando, no versículo 10, quando contou o sonho aos seus irmãos e ao seu pai, o repreenderam, dizendo, que sonho é este? Então, você acha que eu e a sua mãe e os seus irmãos vamos ter-nos que nos inclinar diante de si? Aqui nós temos mais um sonho. Nós temos mais um sonho. Fala, Espírito Santo. Fala o Espírito Santo. Fala o Espírito Santo. Eu sou seu canal. Eu sou seu enviado. Eu sou seu mensageiro. Fala, fala, fala. Meus irmãos, eu tive um sonho. O sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram diante de mim. E o seu pai, junto dos seus irmãos, responderam. O seu pai, junto dos seus irmãos, responderam. Você acha que eu, seu pai Jacó, e a sua mãe, e os seus irmãos, iremos nos inclinar diante de si? Que sonho é este? Mas Jacó não percebia. Jacó não percebia que não era o José. Não era o José. Mas eram coisas do Espírito. Eram coisas do Espírito. Eram sonhos do Espírito. Eram profecias do Espírito. Eram revelações do Espírito que estavam se revelando na vida de José. Os seus irmãos não perceberam que os seus sonhos não eram sobre José. O seu sonho não era sobre José, mas era sobre a vontade de Deus, que queria usar José para livrar o seu povo. Para livrar o seu povo. Para trazer uma nova dimensão para o seu povo. Para responder uma necessidade para o seu povo. As pessoas não entendem quando Deus chama um servo. As pessoas não entendem quando Deus levanta um servo. Porque os servos de Deus, os enviados de Deus, não são compreendidos. Os servos de Deus, os enviados de Deus, não são compreendidos com olhos humanos. Não são compreendidos com a face humana. Não são compreendidos com o discernimento humano. Por isso que são mal interpretados, são perseguidos e são odiados, porque não são compreendidos com olhos humanos, não são compreendidos com intelecto humano, mas são compreendidos por meio do Espírito. São compreendidos por meio do Espírito. Aqui estava a confirmação de José. Aqui estava a confirmação de José. Mais uma vez, Jacó e os seus filhos têm a mesma interpretação do sonho. Você acha que eu, seu pai, e os seus irmãos e a sua mãe vamos nos prostrar diante da sua presença?
E o mesmo eu digo para si. As pessoas não vão entender os seus sonhos. As pessoas não vão entender o seu chamado. As pessoas não vão entender quem tu és. Mas tu és aquilo que Deus está a preparar para tu seres. Uau! Espírito. Espírito. As pessoas não vão entender os teus sonhos. As pessoas não vão compreender o seu chamado. As pessoas não vão compreender quem tu és. As pessoas vão julgar a sua aparência. As pessoas vão julgar quem tu és. As pessoas vão julgar a cor da sua pele. Mas o Espírito que está dentro de si, eles não compreendem. Eles não compreendem. Eles não compreendem. Porque o Espírito está empossado num corpo físico. E o corpo físico é este que representa a ti. Mas exatamente não és tu. Porque quem vive dentro desse corpo físico é o Espírito. Que tem uma missão e tem um propósito aqui na Terra. Por isso que muitos não entendem. Quando você começa a falar dos seus sonhos. Muitos não entendem quando você começa a falar daquilo que tu sonhas. Muitos não entendem quando Deus começa a revelar coisas que vão acontecer na sua vida. Muitos não entendem. Por isso que você é atacado. Por isso que você não tem amigos. Por isso que você não tem amigos. Porque as pessoas não entendem sobre o seu espírito. As pessoas entendem sobre o seu nome. As pessoas entendem sobre a sua cor. As pessoas entendem sobre a tua altura. As pessoas entendem sobre a tua nacionalidade. Mas as pessoas não entendem o espírito que está confirmado na sua vida. Quando Deus quer levantar, um homem e quer usar esse homem para transformar para um propósito maior, para uma missão maior, ele não escolhe o tamanho, ele não escolhe a grandeza física, ele não escolhe a perda da cor, ele não escolhe a língua que fala, o sotaque que tem. Ele mesmo impossa o Espírito. Ele mesmo impossa o Espírito. E este homem, empossado o Espírito, estará a falar coisas que ninguém entende. Estará a fazer coisas que ninguém entende. Porque ele não vive baseado na carne, ele vive baseado no Espírito. Ele vê o que os outros não vê. Ele sente o que os outros não sentem. Ele ouve o que os outros não ouvem. E ele fala o que os outros não compreendem. Este é o homem de Deus. Assim foi José. Incompreendido. Assim foi José. Um humano, um adolescente incompreendido. É por isso que as pessoas não te percebem. É por isso que as pessoas não te entendem. Porque aquilo que está confirmado dentro de si é maior. É por isso que as pessoas não te entendem. Porque aquilo que está confirmado dentro de si é maior. É maior. É maior. Não é para a sua glória, mas é para a glória dele, através de si. Aquilo que está dentro de si é maior. É maior. Eles não entendem. Eles não entendem. Não considere. Não guarda mágoa. Não guarda mágoa. Não considere. Simplesmente continua naquilo que você sente. Continua na sua revelação. Continua em comunhão com seu Criador. Quando chegar a hora da revelação,
Quando chegar a hora do cumprimento